Olá pessoal, começando aqui a aula 11 de Programação 3. Nessa aula a gente vai finalizar aquelas estruturas de dados, né? Na última aula a gente falou sobre listas, nas últimas aulas, e nessa aula aqui a ideia é a gente ver um pouco sobre dicionários e tuplas, que são outros tipos de sequência, né? De outro tipo de dado que guarda coleções de coisas, né? Como a lista e como também a string, né? A string guarda uma coleção de caracteres. A lista guarda a coleção de qualquer tipo, né, que você quiser. E a gente vai ver um pouquinho sobre dicionários e tuplas, certo? E aí com isso a gente finaliza assim, essa introdução do Python e começa a ver os conceitos de programação orientada a objetos. Então vamos começar aqui pelos dicionários, tá? Então o dicionário ele é um tipo de dado assim, bem útil, né, no Python, em vários algoritmos diferentes. E ele é basicamente um mapeamento, né, como a gente está vendo aqui. Inclusive, em outras linguagens de programação, você vai até ver o tipo de dicionário chamado, por exemplo, como mapa. Tá? Então, o que é um mapeamento? Né? Como a gente está vendo aqui, o dicionário ele se parece com uma lista, né? Ou seja, ele guarda ali coleções, né? Ele guarda vários elementos dentro dele, tá? Mas ele é mais geral do que uma lista. Então, em uma lista, os índices têm que ser números inteiros, né? Então você pega a lista, cria ali e vai acessar, eu quero o elemento 0, o elemento 1. Né? Então a lista ela é indexada pelo número ali, pela posição onde o elemento está, né? Então a lista ela tem essa característica linear, né? Onde cada elemento, existe uma ordem dos elementos e você acessa cada elemento pela posição onde ele se encontra. O primeiro elemento, o segundo elemento, né? Usando o índice numérico. Enquanto que no dicionário, o índice pode ser de quase qualquer tipo, ou seja, você não vai acessar o seu valor num dicionário usando necessariamente o número, né? Se você quiser, pode ser um número, mas não obrigatoriamente, tá? Você pode usar qualquer tipo de dado para servir como seu índice ali do seu dicionário, tá? Então, se a gente pensar, por exemplo, né, pelo próprio nome já remete, né? O dicionário, a gente lembra ali um dicionário de palavras, né? Então, o dicionário de palavras ele pode ser de dois tipos. Pode ser um dicionário que, para cada palavra, dá um significado, né? Então, ele mapeia uma palavra para o seu significado, ou seja, ele como se fizesse uma conexão ali, né? Cada palavra vai ter o seu significado. Né? Ou então um dicionário de tradução, por exemplo, que é semelhante. Então, cada palavra, num determinado idioma, vai ter ali a sua tradução. Então, vai ser mapeada, ou seja, vai ser ligada ali à sua tradução. Certo? E o dicionário no Python é isso. Você tem o que a gente chama de chave. Então, a chave é como se fosse a palavra do dicionário, né? do dicionário de papel. E a chave ela está mapeando, ela é mapeada a um valor. Então, o valor é o que seria equivalente ao significado, né, num dicionário de papel, tá? E aí, essas chaves, elas são sempre únicas, né? Então, você não pode ter uma chave repetida. Então, da mesma forma que no dicionário de papel, todas as palavras são únicas, né? Você não tem ali... o dicionário não repete palavra, né? E dá significado diferente, ou então repetir a palavra e dar o mesmo significado. Então, da mesma forma, o dicionário no Python, você não pode repetir suas chaves, certo? Os valores, por outro lado, podem se repetir, claro, sem problema. Mas a chave tem que ser, todas as chaves têm que ser únicas. E aí, como é que a gente pode criar um novo dicionário no Python, né? Então, como é que a gente usa esse tipo de dado, que é o dicionário, certo? Então, entrando aqui no interpretador, você pode usar, para criar um dicionário novo, um dicionário vazio, você pode usar essa funçãozinha integrada aqui, dict, né, que vem de dictionary, que seria dicionário em inglês. Então, por exemplo, vou criar aqui um novo dicionário, tá? Vou chamar de X mesmo, enfim. E aí criei um novo dicionário. Então, se eu mandar o interpretador mostrar o valor aqui pra gente, ele mostra que abre e fecha chaves. Então, isso é o dicionário vazio, ele vai ter essa aparência, né? Abre e fecha chaves. Você sabe que é um dicionário vazio. Se você quiser ter certeza, você checa ali o tipo da sua variável, né? E a gente vê aqui que ele é da classe dict, né? Que é de dicionário, justamente. Tá? Então, por exemplo, se a gente quiser criar agora um dicionário, vamos fazer um dicionário de tradução, tá? Então, eu vou colocar um dicionário cujas chaves são as palavras em português e os valores são as palavras em inglês. Você pode fazer isso. Né? Então, sempre que eu quero adicionar um elemento ao dicionário,
eu vou primeiro chamar minha chave aqui, né? Então, se eu tivesse numa lista, usaria um número aqui, né? Para, por exemplo, alterar um valor, né? Se eu quiser adicionar, a gente não faz assim, né? A gente usa, por exemplo, aquele método append. Já no dicionário, quando ele está vazio, ou mesmo se ele não estiver vazio, né? E você quer adicionar uma chave nova, você vai se referir àquela chave. Então, por exemplo, vamos colocar aqui palavra números, né? Então, eu quero que a chave 1, o número 1, que vai ser minha palavra ali do meu dicionário, ela vai ser mapeada para o nome em inglês. Então, 1 vai ser mapeado para one. Então, quando eu faço essa chamada aqui, ou seja, o x nesse índice, que é a minha chave, tá? Que pode ser de vários tipos diferentes, né? E no caso eu decidi usar uma string, vai ser mapeado para uma outra string, certo? Então, quando eu mando o interpretador imprimir aqui para mim, essa é a cara do dicionário, né? Então, você tem a chave, 2 pontos e o valor, certo? Então, o dicionário, basicamente, ele vai guardar para você uma coleção de vários pares chave e valor, né? Então, à medida que você vai adicionando, ele vai guardando ali, certo? Então, por exemplo, vamos adicionar mais alguns aqui. Então, sei lá, vamos adicionar agora o número 2, né? E o número 3. Tá? Então tá aqui, né? A gente adicionou. Se eu mandar imprimir, a gente vai ver primeiro par, segundo par e o terceiro par de chave valor aqui do dicionário que a gente criou, certo? Então é assim que você cria um dicionário e adiciona elementos a ele, certo? Se você tentar, e agora que a gente criou, a gente pode, por exemplo, pegar esse valor, né, para usar, ou sei lá, para fazer um processamento, o que for, ou para imprimir na tela. Então agora que eu criei o meu dicionário, eu quero saber qual é a tradução de 2 para inglês, né? Então eu coloco aqui 2 e ele traduziu para mim, two, tá? Isso aqui é um exemplo que eu estou dando usando palavras, mas um dicionário você pode fazer de outras formas, tá? Você pode mapear, por exemplo, né? Então vamos criar um novo aqui, só para dar esse exemplo. Você pode mapear um número para outro número, certo? Então tá aqui. Você pode mapear um número para uma string. Então, tranquilo. Uma string para um número. Né? Só para aqui. Certo? Então eu estou dando esse exemplo aqui com o X, né, de palavra para palavra, só para ficar uma coisa mais próxima ali do que a gente está acostumado com o dicionário, tá? Mas na verdade, o dicionário, né, falando de Python, ele aceita qualquer tipo, praticamente, para as chaves e para os valores. Tá? A gente vai ver alguma exceção aqui, algumas exceções que tem para os valores das chaves. Né, o tipo que você pode colocar para as chaves, né, ou seja, para esses elementos aqui que ficam antes dos 2 pontos, que vão ser os seus índices. Mas para o valor você pode colocar qualquer tipo, inclusive outros dicionários. Né? Então você pode ter um dicionário que dentro dele ele mapeia, sei lá, números para dicionários, certo? Então existe essa possibilidade. E aí se o que acontece se eu tentar, né? Então se eu tento acessar um valor que está dentro do meu dicionário, ele vai retornar para mim, né? Ou seja, eu boto a chave e ele retorna o valor para mim que está associado a essa chave. Agora, se eu tentar acessar um valor que não está no meu dicionário, então, por exemplo, eu ainda não coloquei o número 4, tá? Então, quando eu tento acessar ele, né, sem ser com atribuição, apenas acessar, eu só quero ver o valor que tem nele. Então, ele me dá um erro, né? Erro de chave, ou seja, essa chave não está presente no meu dicionário, tá? Então, é por isso que ele retorna esse erro para mim. Se eu quiser que a chave fique presente, eu tenho que inserir esse elemento no meu dicionário, tá? Então, por exemplo, eu viria aqui e colocaria, né? x4 recebe, sei lá, for. Então agora ele está lá. Né? Então, se eu tentar acessar um elemento que não está no meu dicionário, eu vou receber um erro, tá? E aqui a gente tem, por exemplo, alguns operadores e funções, né, que a gente já viu com lista e string, por exemplo, que também vai funcionar no dicionário, tá? Então, por exemplo, está aqui meu dicionário, e eu posso querer saber quantos pares, chave e valor ele está guardando ali dentro dele, né? Então, no caso desse aqui da gente, a gente tem 4, né? 1, 2, 3 e 4. Então, se eu chamar a função len, que a gente já aprendeu ela, né? Com string, com lista, para contar os elementos, ela funciona normal com o dicionário também, tá? E semelhantemente, aquele operadorzinho in, que a gente também já viu, né? Com lista, com string, que a gente também pode usar ele dentro de um for, né? O in, ele também funciona com dicionário,
sendo que ele vai olhar nas chaves do dicionário, tá? Então, por exemplo, se eu fizer assim, x, né? Então estou perguntando aqui para o Python, né, se essa chave está presente nesse dicionário aqui. Então ele vai, o operador in, quando usado com o dicionário, ele vai buscar sempre nas chaves, certo? Então, se eu faço essa instrução aqui, né, essa expressãozinha lógica, ele retorna para mim verdadeiro. Por quê? Porque é uma chave que está presente aqui no meu dicionário. Agora, se eu usar, por exemplo, sei lá, 5, ele vai retornar falso. Por quê? Porque eu não tenho essa chave no meu dicionário, tá? E se eu usar um valor, né, se eu botar assim, to, né, to, que é um valor aqui do meu dicionário, tá? Ele vai dar falso também. Por quê? Como eu acabei de falar, o operador in, ele busca nas chaves do dicionário e não nos valores. Se eu quiser buscar nos valores, eu posso usar um métodozinho de dicionário, tá? Que chama values. Então, por exemplo, está aqui meu x. Se eu chamar esse métodozinho x.values, o que é que eu vou obter? Eu vou obter uma outra coleçãozinha aqui desse tipo, dict values, ou seja, valores de dicionário, né, basicamente. E dentro dessa coleção a gente tem uma listazinha aqui, que é justamente a lista dos meus valores. Tá vendo? Então aqui eu posso buscar, por exemplo, to in x.values, ele vai dar verdadeiro. Por quê? Porque agora eu não estou buscando nas chaves, eu estou buscando nos valores, certo? Então esse métodozinho, né, values, você consegue buscar saber se um valor está contido no seu dicionário, né? Não na chave, sim nos valores, tá? E aí com isso a gente tem aqui, vamos dizer assim, o básico do dicionário, né? Como criar, como adicionar elementos e alguns métodos que a gente consegue usar com o dicionário, tá? A gente viu o método len, que já é conhecido, né? O operador in, como ele funciona para um dicionário, tá? E o métodozinho values, né? Para você pegar, buscar nos valores, né? Você obter uma lista de valores ao invés de buscar nas chaves com o operador in, tá? E aí, o dicionário, né? Ele vai ter diversas aplicações, tá? Ele é um tipo de dados bem versátil, assim, que você pode usar ele para fazer várias coisas, tá? Uma dessas, como eu falei, como a gente deu o exemplo, é, por exemplo, associar, né, palavras com, sei lá, valores, pode ser um significado, pode ser um valor numérico. E uma outra forma de usar o dicionário também, que é bem comum, é isso aqui que a gente está vendo na apresentação, né? Então o dicionário ele pode servir como uma coleção de contadores, tá? Então o que é que isso quer dizer, né? A gente já aprendeu, a gente já viu em outras aulas, né, como escrever um código que tem um contador, né? Então, por exemplo, você usa ali um laço, né, um loop, pode ser um while, pode ser um for, e você inicia ali seu contador, por exemplo, no 0, né, se você for fazer uma contagem crescente. Começa com 0 e toda vez que seu laço rodar, você vai incrementar aquele contador, né? Então, geralmente se incrementa de 1, né? Então, começa no 0, vai para 1, vai para 2, assim sucessivamente, tá? E com isso você pode contar, seja lá o que for, né? Contar tantos elementos, contar, sei lá, quantas letras, quantos números pares tem numa lista de números, quantos números ímpares, esse tipo de coisa, tá? E se você quiser agora contar várias coisas de uma vez só, então, por exemplo, se eu quero pegar uma palavra ou um texto, eu quero contar quantas vezes cada letra aparece nesse texto, tá? Então, como é que a gente poderia fazer, né, se a gente pegar esse exemplo? A gente teria 3 opções, tá? Basicamente, né? A primeira opção seria, por exemplo, criar 26 variáveis, né? Então, cada variável seria um contador para uma letra, né? Então, por exemplo, vou criar aqui meu contador A, né? Começar com 0. Agora, vamos criar o meu contador B, começa com 0, né? E assim sucessivamente, né? Até você chegar ali no contador Z, né? E aí você declarou tudo e agora você vai fazer um for ali, ou um while, né, o que for, para percorrer o seu texto, sua string. E toda vez que você encontrar a sua letra, né, então, por exemplo, sei lá, se letra A, né, que é que você vai, aí você vai, tipo, né, vou botar aqui como um comentário, né, então, se letra é A, aí você vai dizer que o contador de A recebe, né, ele próprio mais 1, por exemplo, né, e aí você teria que botar um ifzinho desse aqui para cada variável, né?
Então, você teria que saber, você tem que descobrir se a letra é aquela que você quer ou não, né? E você tem essa desvantagem. Então, essa seria uma forma de você contar, por exemplo, as letras em uma palavra ou num texto. Uma segunda forma seria, né, ao invés de criar uma variável para cada letra, criar, por exemplo, uma lista com 26 elementos, né? Já que a gente tem 26 letras no alfabeto, né, levando em conta ali Y, K, W. Então você poderia, por exemplo, criar uma lista desse tamanho, com 26 elementos, e cada índice seria referente ali a uma letra, tá? Então, por exemplo, eu poderia criar uma lista nova aqui, lista letra, que vai receber 0, 26 vezes. Então, inicializei aqui minha lista e vou agora começar a contar minhas letras, né? Então, cada um desse aqui, por exemplo, essa primeira posição se refere à letra A segunda à letra B, né? E assim sucessivamente. E aí você poderia, por exemplo, usar uma funçãozinha integrada que chama ord, que ela transforma um caractere no número, tá? Então, por exemplo, ord da letra A é 97, né? E eu quero transformar isso em 0, né? Para ser o meu primeiro índice aqui. Eu posso fazer isso aqui, né? Então, por exemplo, o meu índice da letra A é esse aqui, né? Então eu poderia sempre fazer essa contagem, né? Então, por exemplo, lista de letra, né? No índice, qual o índice? Ord da letra, né? Menos 97 recebe mais um, né? Então, independente da letra aqui, tá? A gente poderia até botar a letra minúscula, né? Para garantir que não vai ter aquela confusão com letra maiúscula e minúscula, já que o número para o caractere maiúsculo ele é diferente do número para o caractere minúsculo, né? Então a gente teria que fazer de forma homogênea, né? Então tudo maiúsculo, tudo minúsculo. Então você poderia contar com uma lista, né? Uma lista com 26 elementos aqui. E cada índice você ia associar a uma letra do alfabeto usando essa funçãozinha integrada aqui, ord, tá? Essa é uma segunda possibilidade de você contar o número de letras, né? Num texto ou numa palavra. E aí a terceira opção, que é onde entra justamente, né, o dicionário, que a gente está estudando aqui, certo? É você criar, né, para cada letra, você vai criar ali uma chave nova, tá? Que vai ser aquela letra, né? Então, por exemplo, vou começar com o meu dicionário vazio aqui. Então, sei lá, dicionário, letras. E comecei com o dicionário vazio, tá? E aí, toda vez que eu quiser contar uma letra nova, né? Então, eu vou fazer como? Tá aqui né? Por exemplo, dicte letras de A, né? Se essa letra A e se ela não tiver no dicionário, eu começo com, por exemplo, a primeira vez que eu encontrar uma letra A, eu começo ela com 1, né? Então, quando eu rodar aqui, ele vai inserir essa letra A. E aí, toda vez que eu quiser incrementar, eu vou simplesmente chamar aqui, né? E vou incrementando, e ele vai contando para mim, tá? Então, no caso, eu não preciso nem saber qual é a letra, né? Eu vou estar recebendo ali a letra, e ali tanto faz, né? Se a letra já tiver inserida, eu só incremento. Se a letra não tiver inserida, eu inicializo ali com o número 1, né? A primeira vez que eu achar ela, tá? E com isso eu vou conseguir fazer uma contagem, né? E aí, perceba, né, que tem várias vantagens aí, né? Para o dicionário. Primeiro que você não vai ter que criar várias variáveis, só vai criar um dicionário, tá? Segundo, que você não vai ter que pensar nessa lógica todinha aqui de índice da letra. E por último, que você não precisa nem saber qual é a letra, né? Você vai, tipo assim, você não precisa saber se é a letra A ou a letra B, você simplesmente vai jogar aqui no dicionário, chamar a chave, e você vai ver se essa chave está ou não no seu dicionário, e com isso você vai incrementar ou então começar, né, ali uma nova contagem para aquela letra em específico, tá? Então a gente pode criar uma funçãozinha, né, para ver isso em funcionamento, né? Então vamos criar aqui um script novo e definir uma função nova aqui, né? Então, sei lá, conta letras, por exemplo, e aqui a gente vai ter a nossa, vamos botar assim, texto, tá? Então a gente recebe um texto, né, que vai ser uma string, na verdade, e a gente vai contar as letras desse texto. Então, vamos começar assim, né? Vou dizer que o meu resultado aqui da minha função é um dicionário vazio, né? Começando um dicionário novo aqui, que vai ser a minha contagem, tá? E aí, para cada, então for, né? Para cada letra no meu texto,
o que eu vou fazer, né? Então eu vou percorrer o meu texto e para cada letra que eu for passando, né? Então se essa letra não, né, não está, então not para negar, né? In, para a gente saber se está contido ou não, mas quando você bota um not antes, você está negando, né? Então se essa letra não está contida no meu dicionário, então, que eu chamei de resultado, né? Ou seja, eu ainda não coloquei essa chave dessa letra no meu dicionário. Então o que eu vou fazer, né? Como eu tinha falado ali, eu vou dizer que o resultado, né? Ou seja, o dicionário, para essa chave dessa letra, ele começa com 1. É a primeira vez que eu achei a letra, então vamos começar contando 1, né? Caso contrário, ou seja, se já está lá, então se eu já contei essa letra antes, eu simplesmente somo mais 1 ao valor que ela tinha antes, né? Então ela pode ter um valor lá, já contei essa letra 10 vezes, então eu vou somar mais 1 aqui e agora vai estar valendo 11, certo? E aí, uma vez que eu termino, né, percorri meu texto todo, eu simplesmente retorno aqui o meu resultado. E aí com isso a gente definiu aqui essa função. Então, por exemplo, para testar, a gente pode colocar aqui, né? Colocar um texto aqui, sei lá, vamos botar assim, o fal, pene, tudo junto, né? Para ele não contar o espaço, tá? Então tá aqui. Vamos sair aqui do interpretador e rodar o nosso script. Então, quando a gente roda, o que é que saiu aqui, né? Ó, letra U só tem uma, letra F também só tem uma, né? No fim das contas, a maioria só tem uma, né? A única que repete aqui é a letra E, né? Então, A, 1, L, 1, P, 1, E, 2, né? Então veja que ele está contando, né, certinho. N, 1, D1 e O1. Então ele contou ali pra gente, né? Vamos colocar uma coisa aqui que tenha mais, né, mais repetida. Vamos colocar bem arbitrário aqui. A, B, B, C, certo? Então uma palavra assim bem doida, só pra gente ver a contagem, né? Então aqui ele contou, né? A, 2 vezes, B, 3 vezes, C, 2 vezes, O, 4 vezes, né? P, 2 e Z2. Então a gente vê que ele, de fato, ele está percorrendo ali, né? Todo o texto está contando, tá? E esse negócio de contar a palavra, contar letra em texto e tal, é muito usado assim quando para analisar idioma, né? Qual idioma tem a letra mais frequente, qual é a letra mais usada no português, no inglês, esse tipo de coisa, tá? Então, com o dicionário você consegue fazer isso de uma forma bem mais compacta aqui, né? Com uma lógica bem mais elegante, assim, que não envolve muito arrudeio, tá? E aí, aqui no livro, ele fala de uma funçãozinha, de um método, na verdade, de dicionário que chama get, tá? Então, se a gente entrar aqui de novo, né? Vamos pegar esse dicionário aqui e já colocar ele aqui, né? Então, certo. Então, ele fala aqui que os dicionários, eles têm um método que chama get, tá? Então você chama ele assim, né? x.get, e você passa 2 parâmetros, tá? Um é a chave, então o get quer dizer pegar, né? Obter. Então ela serve para você pegar justamente o valor daquele elemento, tá? Então, né, se eu quiser o x ali da chave A, eu posso fazer assim, né? Simplesmente, tá? Mas qual é a grande vantagem do método get? É que você pode fornecer um segundo parâmetro aqui, que vai ser um valor padrão, que é assim, se a chave não tiver no dicionário, ele retorna esse valor padrão, tá? Por exemplo, se eu botar aqui xget e a chave que eu quero é a chave A, mas eu quero um valor padrão aqui de 0. E o que é que acontece, né? Se eu rodar aqui, tranquilo, retorna 2 para mim, tá? Agora, se eu botar aqui, por exemplo, sei lá, K, né? E se a gente observar aqui, a chave K não existe nesse dicionário, então o que é que vai acontecer? Ele vai retornar para mim 0, que é o valor padrão, tá? Se eu tivesse colocado aqui x de k dessa forma, a gente ia ter um erro de chave. Então esse método get, ele serve para meio que proteger você ali de um bug, né, de você tentar acessar uma chave que não existe no seu dicionário. Pode ser que ela não exista ainda, né, ela vai existir mais para frente, e você chamou ela antes ali, no momento que não era o momento correto, e aí se você usa o get, você se protege contra o seu programa ter um erro e simplesmente dar um crash ali e sair, né? Bugar e sair no meio da execução, tá? Então é para isso que serve o get. E aí ele propõe aqui um exercíciozinho bem rápido, que ele diz assim, né? Reescreva, use a função get, né? Sabendo disso aqui, né? Ou seja, que a gente pode usar a função get, o método get, com um valor padrão para, no caso de a chave não existir no dicionário, ele retornar esse valor padrão.
ele diz, reescreva a sua função, né, de contar as letras de uma forma mais concisa. E aí ele fala assim, tenta eliminar a instrução if. Então a gente tem o nosso if aqui, né? E ele diz assim, se você usar o get, você vai provavelmente poder eliminar essa instrução if, tá? Então, como é que a gente faz isso, né? Você pode agora, se quiser, pausar o vídeo, pensar um pouquinho, quem sabe, né, programar, fazer uns testes, ver se você chega nesse resultado, né? Como é que você usaria esse get aqui para eliminar esse if, né? Então a gente não precisa mais checar se a letra está ou não no nosso dicionário, né? Então tenta aí resolver, né? Pausa o vídeo para resolver e vamos fazer aqui agora, tá? Então a gente vai eliminar o if, certo? Então como é que a gente faz isso, né? Já que com o get eu não preciso saber se a letra está ou não lá dentro, porque eu posso retornar um valor padrão, então eu posso fazer assim, né? O meu resultado para a minha letra vai ser o resultado.get, né? E aí a letra com o valor padrão de 0, ou seja, se a letra não existe ainda no meu dicionário, quer dizer que a contagem dela é 0, né? Então eu quero que, se eu tentar pegar uma letra, né, aqui, e ela não tem nada, volta um 0 para mim, tá? Então a função get é que vai dizer se a letra existe ou não. Se existir, ele retorna o tanto que já contou, que já foi contado. Se não existir, ele retorna 0. E tá tudo certo, não vai ter erro. E aí eu somo mais 1 a esse valor, né? Então, se a gente olhar aqui, né, se a letra não existe ainda no dicionário, ou seja, não contei ela nenhuma vez ainda, esse comando aqui vai retornar para mim 0, tá? E aí eu somo mais 1 e contei pela primeira vez. Por outro lado, se o meu resultado, minha letra já foi contada alguma vez, né, uma vez ou mais, esse get aqui ele não vai retornar 0, né? Ele vai retornar justamente o valor, tá? Então eu contei a letra A 3 vezes. Então quando eu rodar esse get aqui, se a letra A já está no meu dicionário, ele vai retornar para mim 3, por exemplo. Eu vou somar mais 1 e vai ficar 4, né? Então com isso a gente elimina o if, porque a checagem se a letra está ou não no dicionário já está sendo feita pelo método get aqui, e ele já retorna um valor padrão para a gente, né, se a letra não existe. Como no nosso caso a gente quer fazer uma contagem, então o valor padrão que você tem que pegar, né, quando uma coisa não existe ainda, é 0, porque você não contou nada dela ainda, né? No caso da gente está contando as letras, tá? E aí com isso a gente pode testar aqui novamente, né? Então, reduzir aqui só para ficar mais simples. Então, rodando aqui, contou normalmente, né? Então, duas letras A, 3 letras B e assim sucessivamente, tá? Então, com isso a gente vê essa aplicaçãozinha, né? Uma dessas aplicações do dicionário, tá? Que pega, transforma ali um algoritmo numa coisa um pouco mais elegante, né? Um pouco mais compacta, mais concisa, como o próprio autor usa ali no texto. E ele tem essas vantagens, né? Para certas aplicações ele vai dar essa vantagem, tá? Vamos falar um pouco sobre loop e dicionário, né? Então como é que a gente percorre um dicionário, né? O que é que acontece quando você tenta percorrer um dicionário, por exemplo, com a instrução for, tá? E aí nesse caso já está aqui escrito, né? Se você usar um dicionário e uma instrução for, a instrução for, né, ela vai percorrer as chaves do dicionário, tá? Então, da mesma forma que o operador in, como a gente viu ali no início da aula, ele checa a chave do dicionário, né? Então, alguma coisa in dicionário, ele vai checar as chaves e não os valores. O for é a mesma coisa, né? Inclusive o for a gente usa sempre em conjunto com o operador in, tá? Então é por isso que quando você vai atravessar um dicionário com um loop, ele vai atravessar as chaves. Então, por exemplo, a gente pode escrever uma função aqui para imprimir o dicionário, tá? Então, né, se você quiser imprimir o dicionário no Python, você pode imprimir ele, né, normalmente usando a função print, tá? Então, né, vou botar aqui. Eu posso simplesmente chamar, né, print x. No caso, no interpretador tanto faz, né, se eu botar x ou print x. Mas você pode querer imprimir de uma forma mais organizada, tá? Ou sei lá, de uma forma mais estruturada. Então, por exemplo, a gente pode criar uma função nova aqui, né? Imprimir dicionário. E vamos botar só D aqui para facilitar. Como é que eu poderia imprimir o dicionário, né? Eu posso percorrer, atravessar o dicionário, usando um loop for, por exemplo, e imprimir, né?
E aí, como a gente viu, o for ele vai percorrer as chaves, tá? Então, quando eu botar aqui for, né, for, né, e aqui a gente vai ter o elemento, aqui a gente vai ter, né, a nossa sequência, ou no caso, o nosso dicionário. Então, aqui vai ser o nosso dicionário, tá? E aqui, por ser um dicionário, a gente vai estar percorrendo as chaves, tá? Então, para cada chave no dicionário, né, então eu chamei essa variável aqui de chave justamente para ficar mais intuitivo, né? Então, para cada chave no meu dicionário, eu vou imprimir, por exemplo, eu posso imprimir uma coisa assim, né? Chave, aí 2 pontos, chave, tá? Depois, sei lá, um ponto e vírgula, espaço, né? Valor, 2 pontos e o meu valor. E o meu valor vai ser o quê? Vai ser o dicionário, né? Dessa chave aí, né? No índice, que é a minha chave que eu estou percorrendo aqui, né? Com o for, tá? Então, com isso, ele vai imprimir para mim todo o meu dicionário, né? Então, por exemplo, vamos testar aqui. Imprimir dicionário, vou colar esse dicionário aqui, tá? Direto, né? E vamos rodar aqui o script, tá? Então perceba que ele percorreu, né? Aqui ele está imprimindo essa... sim, no caso... não, no caso esse print aqui é meio redundante, né? A própria função imprimir dicionário, ela já está imprimindo, né? Então não tem para que eu imprimir a função. Por isso que ele imprimiu esse none aqui embaixo, porque eu tinha mandado imprimir a função, né? Que ela não retorna nada, tá? Então quando a gente rodar aqui agora, pronto. Então ele vai, né? Percorre cada chave, certo? E imprime o valor associado a essa determinada chave, né? Então se a gente alterar aqui para ficar mais visível, né? Então aqui, né? 2, 3, 4, 5 e 7, tá? E ele percorreu cada chave, certo? Então é assim que a gente faz um loop, é assim que a gente percorre um dicionário, tá? Com um loop for, né? Geralmente é assim que você vai querer percorrer um dicionário, né, de toda forma, tá? É interessante a gente notar que o dicionário ele não tem ordem, tá? Embora isso aqui esteja na ordem alfabética, porque eu escrevi em ordem alfabética, né? O dicionário ele não tem ordem, tá? Justamente porque ele não é indexado por número, né? Como a gente viu, né? Diferente da lista, o dicionário ele não tanto faz, não existe ordem. Você não tem um primeiro elemento do dicionário ou o segundo elemento do dicionário, certo? Você vai ter uma coleção ali de elementos que você vai chamar pelo nome, né? O nome, que no caso é a chave. A chave pode ser um número, e mesmo assim esse número não vai ter nada a ver com a ordem em si, né? É só um número que você colocou que tem algum significado, tá? Ou então pode ser uma palavra, enfim, mas o dicionário em si ele não tem uma ordem numérica por trás dele, certo? Então se eu trocar aqui, né, botar nessa ordem aqui totalmente aleatória, quando ele imprimir, ele vai imprimir nessa ordem também, tá? Você não tem como... o dicionário, a ordem não é relevante para um dicionário, tá? Agora, se você quiser, ainda assim, né? Por exemplo, tá aqui meu dicionário, né? Tanto faz a ordem para eu acessar o dicionário, não importa, né? Eu vou chamar ali, quero da letra Z, quero da letra S. Não importa para mim onde é que ele está no dicionário, em cima, embaixo, no meio, enfim. Não importa. Mas se eu quiser na hora de exibir, né? Por exemplo, quero exibir em ordem alfabética para ficar mais organizado e tal. Então, o que você pode fazer nessa hora é chamar essa função aqui sorted. Tá? O que é que essa função sorted faz, né? Então tá aqui meu dicionário e, né, vou atribuir aqui a variável x e quando eu uso essa função integrada, né, que já vem no Python, sorted, o que ele vai fazer para mim? Ele vai retornar uma lista de todas as chaves ordenadas, né? Então se as chaves forem letras, ele vai ordenar alfabeticamente, né? Se as chaves forem números, ele vai ordenar numericamente, de forma ascendente, né? Então, quando você usa esse parâmetrozinho aqui, ou essa funçãozinha sorted, você, ao invés de pegar a chave na ordem aleatória que o dicionário tem, tá? Que ele, né, à medida que você vai incluindo nele, ele vai ficando ali na ordem aleatória, né? Que, na verdade, para usar o dicionário, tanto faz essa ordem. Mas na hora de exibir, por exemplo, né, ou de processar, você pode querer processar na ordem específica, você pode sempre usar essa funçãozinha, tá? Então, por exemplo, aqui eu posso, para imprimir em ordem alfabética, eu posso colocar ela aqui, né? Então, ao invés de percorrer o meu dicionário,
eu vou percorrer uma lista das chaves. Eu já estaria percorrendo de todo jeito as chaves, tá? Sendo que com essa função sorted eu vou percorrer as chaves ordenadas em ordem alfabética, ascendente, né? Então quando a gente rodar aqui o script novamente, se a gente comparar antes, ele imprimiu, né? Z, S, D, Q e O, né? Nessa ordem. E agora que eu chamei em conjunto com o método sorted, ele imprime D, O, Q, S, Z, tudo em ordem alfabética, tá? Então, você pode usar esse método para ordenar as chaves do seu dicionário, enfim, por algum motivo ali que você queira ou que você precise. Então, com isso a gente vê aqui, né, como funciona o loop for, né, com o dicionário, tá? Como percorrer um dicionário, né? Percorre pelas chaves, sempre. E aí, a gente chega aqui nesse tópico de busca reversa, né? Então, o que é que isso significa, tá? Quando você tem um dicionário, tá? Para você achar um valor a partir de uma chave é bem simples, né? Então, como a gente está vendo aqui, é fácil você achar um valor correspondente a uma chave, tá? Você simplesmente vai chamar aqui, né? Na verdade aqui era para ser um C, tá? Então o C de chave, né? Então se eu tenho uma chave e quero um valor, é bem simples, né? Eu chamo o operador aqui, boto esse operadorzinho aqui, né? Dos colchetes, boto a chave aqui dentro, pronto, pego o meu valor. Isso seria uma busca que eu vou estar fazendo no meu dicionário, né? Então, tenho a chave tal, quero saber qual o valor que está associado a essa chave tal ali no meu dicionário. Tranquilo. Mas e se eu quiser, e se eu tenho um valor, e eu quero saber qual valor, qual chave está associada àquele valor, né? Então, né, ao invés de buscar o valor pela chave, eu quero buscar a chave pelo valor. Então, como é que a gente faz isso, né? Isso seria justamente você fazer uma busca reversa num dicionário do Python. Então, como é que você poderia fazer isso, né? Esse tipo de busca ele já vai ter uma dificuldade ali a mais do que uma busca normal, tá? Por quê? Porque a gente sabe que na busca normal, quando a gente faz essa chamada aqui, você sabe que todas as chaves são únicas, né? Então você bota ali a chave, você sabe que não tem mais de uma chave com aquele valor, então não existe nenhuma ambiguidade, tá? Quando você quer fazer uma busca reversa, já não é assim, né? Por quê? Porque os valores não necessariamente são únicos. Você pode ter vários valores repetidos ali, associados a chaves, né? As chaves em si vão ser únicas, mas os valores podem ser repetidos, tá? Então isso daí você já vai ter essa dificuldade, né? Então como é que você vai pegar então? Você vai pegar o primeiro que você encontrar, pegar o último, né? Vai fazer uma lista com todas as chaves ali que tem aquele valor. Então você tem várias possibilidades, tá? E aí a gente pode fazer um exemplozinho aqui só para, por exemplo, encontrar a primeira, né? Então eu tenho esse valor aqui, retorna aí para mim a primeira chave que tem esse valor, né? Então fazer uma busca reversa para achar a primeira que vier pela frente, né? Então, por exemplo, vou chamar assim de busca reversa. Né? A gente vai receber aqui um dicionário, claro, né? E um valor, né? Por quê? Porque eu vou dar o valor que era a chave de volta, tá? Né? Então, por exemplo, só para fim de comparação, né? Se eu quisesse fazer uma busca, eu receberia um dicionário e uma chave, e eu ia retornar o quê? O dicionário para aquela chave. O valor que o dicionário está guardando para aquela chave, né? Ou seja, opa, não tem isso aqui não. Simples. Se eu quiser fazer uma busca reversa, aí já é diferente, né? Então o que eu vou fazer aqui, né? Como eu não posso simplesmente botar o valor aqui dentro, eu vou ter que percorrer o meu dicionário, tá? E aí olhar para cada chave qual é o valor que aquela chave está guardando. Se esse valor bater com o valor que eu quero, aí eu retorno, né? Então, pausa aí, tenta implementar também, fazer isso como um exercício e vamos continuar aqui. Então, eu vou percorrer, né? Então, para cada chave no meu dicionário, o que eu vou fazer, né? Se o valor que o meu dicionário está guardando naquela chave for igual ao valor que eu estou procurando, então eu vou retornar essa chave, né? Opa, eu vou retornar essa chave. Tá? Caso contrário, né? Então na verdade não vai ter caso contrário aqui, né? Se não for o valor que eu estou procurando, tanto faz, continua, segue em frente. Né? E aí se eu percorrer o meu dicionário todinho e não achar o valor que eu estou procurando, o que é que eu faço? Né?
Aí você tem várias opções, né? Você pode escolher retornar, por exemplo, eu sei que nenhum valor aqui, né, nenhuma chave vai ser booleano, por exemplo, tá? Então você pode retornar um false, para dizer que não achou nada. Você pode retornar também um none, né, para dizer que não achou nada. Você pode retornar, sei lá, nenhuma chave vai ser número. Então eu vou retornar aqui -1 para dizer que, né, não achou nada. Enfim, e você pode até fazer com que o Python solte um erro ali, né, para o usuário nesse momento, tá? Então ele tem várias possibilidades. Então, para simplificar, eu vou mandar ele retornar none se ele não achar, tá? E aí tá aqui, a gente implementou a nossa busca reversa, né? Então se eu pegar esse dicionário aqui, que a gente já está usando, né, como exemplo, então eu quero que ele imprima para mim o resultado aqui da busca reversa, né, para o valor, por exemplo, 4, tá? Então vamos botar aqui mais de 1 com 4, só para a gente simplificar, né? Então eu tenho aqui o D, o Q e o O, os três estão com o valor 4, tá? E eu estou mandando ele buscar para mim, né, qual chave tem o valor 4. Então o que será que ele vai retornar nesse caso, né? Vou comentar aqui. Ele retornou D, né? Por quê? Porque ele está indo nessa ordem aqui do dicionário, tá? O dicionário ele poderia estar em qualquer ordem aqui, tá? Se a gente quiser fazer uma busca nas chaves ordenadas, a gente pode fazer isso aqui, né? Sendo que nesse caso, o D vai continuar sendo o primeiro, porque ele, na ordem alfabética ele vem antes também, né? Enfim. Agora, se eu buscar um número que não existe, o que vai acontecer aqui, né? Buscando o número 9, nenhuma chave tem esse número 9 como valor. Então ele retorna para mim o none, que foi justamente o que eu falei aqui, né? E aí nesse caso eu poderia até, sei lá, poderia até colocar de uma forma diferente, né? Então, busca reversa vamos dizer assim, uma variável aqui, né? Se x for none, ele pode imprimir na tela, sei lá, valor, chave, né? Chave não encontrada. Caso contrário, ele pode imprimir, né? Chave, e aí x. Não é isso? Então, por exemplo, aqui, chave não encontrada. Agora, se eu colocar o número 4, ou sei lá, número 3, aí a chave é S, né? Então a gente conseguiu implementar aqui a busca reversa no nosso dicionário, né? Ou seja, imagina aí você tem um significado de uma palavra e você quer saber qual é a palavra a partir desse significado, né? Claro que nesse caso tem toda a questão da escrita, né? Se vai estar escrito exatamente igual ou não. Enfim, mas por exemplo, a tradução. Você tem uma palavra em inglês e você quer achar a palavra em português, né? Então, como é uma palavra, aí já faz mais sentido, né? Você fazer uma busca reversa. Esse tipo de coisa, tá? Então, com o dicionário você pode, né, implementar essa questão de fazer uma busca reversa também, tá? E aí, com isso, a gente finaliza o capítulo de dicionários, tá? Existem alguns outros tópicos que a gente não está, na verdade, tratando aqui, tá? A gente não está lidando com eles, enfim, porque eles estão um pouquinho fora, assim, do que a gente quer, né, se aprofundar no curso, tá? A ideia é a gente finalizar mais rápido aqui para dar uma olhada lá nos princípios de programação orientada a objeto, né, classe, objeto, esse tipo de coisa, tá? Mas se você tiver interesse, você pode ler o capítulo completo, lá o capítulo 11, né, ver todo o conteúdo, ele fala mais um pouco sobre os dicionários, outras funções, enfim, é interessante, certo? Mas aqui agora a gente já vai direto para as tuplas, tá? Que é o capítulo 12, certo? E aí, o que são tuplas, né, na verdade? Então a ideia da tupla é que ela é tipo uma lista, tá? Então ela funciona mais ou menos como uma lista. Ela é um tipo integrado do Python, né? Então já vem com o Python, tá? Você pode mexer com tuplas, né, nativamente ali no Python, sem incluir nenhuma biblioteca, nada disso. Nenhum módulo externo. E ela funciona mais ou menos como uma lista, sendo que, qual é a diferença, né? Tá aqui, né? Na verdade tá bem aqui na cara, né? As tuplas, ao contrário das listas, elas são imutáveis, tá? Então, elas são bem parecidas com a lista em vários aspectos. Por exemplo, elas são uma sequência, assim como a lista, uma sequência de valores. Os valores da tupla podem ser de qualquer
tipo, pode ter número, pode ter string, pode ter número misturado com string, pode ter uma lista dentro de uma tupla também, por que não? E o índice da tupla, assim como o índice da lista, é um número. Então você tem a ordemzinha lá. Você tem o primeiro elemento da tupla, né, que é o índice 0. Aí você tem o segundo elemento da tupla, que é o índice 1. E assim sucessivamente, da mesma forma de uma lista. Tá? E a principal diferença é que a tupla é imutável. Então, a gente viu que a lista, você pode pegar e dizer, eu quero que o segundo elemento da minha lista assuma agora outro valor. Então a gente viu isso na aula de lista, né? É só você atribuir. Para tupla isso não funciona, isso vai lhe dar um erro, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, né? Como é que a gente trabalha com as tuplas, como é que a gente define as tuplas. Enfim, então vamos entrar aqui no interpretador. E a tupla, ela é basicamente uma lista de valores separados por vírgulas, tá? Então vamos chamar aqui assim tupla, né? Nossa tupla. Ela é uma lista de valores. Então se você quiser criar uma tupla nova, você pode colocar vários valores aqui separados por vírgula. Perceba que não tem nenhuma delimitação, tá? Então quando a gente manda imprimir aqui, ele imprime com parênteses. E esses parênteses, em geral, eles são opcionais na hora de você definir uma tupla, tá? Mas, assim, para não ficar muito ambíguo, o ideal é sempre usar o parênteses, certo? Por via das dúvidas. Então, né, eu poderia criar isso aqui da mesma forma, assim, tá? Então tá aqui minha tupla, né? Se eu imprimo, se eu quiser saber o tipo, a gente vê aqui. Então, o tipo é tuple mesmo, né? Ou tuple, enfim. Tem o próprio autor ele fala, não existe o consenso na pronúncia dessa palavra. Enfim. E aí, né, só tem um detalhezinho que se você quiser criar uma tupla de um elemento só, né? Então você pensa, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma tupla de um elemento só. Então vou botar esse elemento entre parênteses. Obviamente, é assim que é a anotação da tupla. E aí quando você executa aqui o comando, que você vai ver qual é o tipo, né, da sua variável, é uma string, ou seja, ele não quer uma tupla. Então esse detalhezinho é importante, tá? Quando você vai criar uma tupla de um único elemento, você tem que botar uma vírgula aqui depois do elemento, certo? Então uma vez que você faz isso, aí ele cria uma tupla de um único elemento, tá? Então é um detalhezinho bem simples assim, mas que pode fazer diferença, né? A pessoa pode ficar com o código bugado porque ela não estava ligada nesse detalhe, tá? Outra forma de criar uma tupla também é usando a funçãozinha tuple, tá? Então tá aqui, né? Da mesma forma que com o dicionário a gente tinha a função integrada dict, para a tupla a gente tem a função integrada tuple. Então quando eu faço isso aqui, ele cria para mim uma tupla vazia, né? Então vamos sempre checar aqui o tipo para ter certeza, né? Criou uma tupla vazia, tá? Se eu colocar um argumento aqui nessa função integrada, por exemplo, uma string ou uma lista ou até outra tupla, ele vai separar os elementos ali e criar uma tupla também, tá? Então, por exemplo, aqui, né, vamos tirar essa variável, vamos só imprimir o resultado, tá? Então, o tuple, com esse parâmetro, ou esse argumento aqui, o fal, é uma string, ele cria uma tupla separando cada letra em um elemento da tupla, tá vendo? Se a gente colocar aqui uma lista, sei lá, uma lista de números, então ele vai criar uma tupla de números, né? Então ele pega cada elemento e coloca como elemento da tupla, tá? Se você quiser passar um parâmetro direto, né? E aí para a gente acessar os elementos, como eu falei, é igualzinho uma lista. Então você pode acessar elementos individuais, você pode fatiar igualzinho. Então, por exemplo, eu quero acessar o primeiro elemento, chamo o índice 0. Segundo elemento, chamo o índice 1. Terceiro elemento, índice 2. O último elemento, índice menos 1, né? Como a gente viu, os índices negativos. Fazer uma fatia aqui, então, normal, tá? O acesso de uma tupla é igualzinho ao acesso de uma string ou de uma lista. E aqui vem a diferença, né? A diferença é que se eu quiser alterar a minha tupla, então, o x de 0 é 1. Quero que o x de 0 agora seja 100. Seja 100. O que ele diz? Erro de tipo. Os objetos do tipo tupla não dão suporte à atribuição de item, ou seja, você não pode modificar um item nesse tipo, né, de sequência que é a tupla, tá? Então esse aqui é o mesmo erro que a gente vê com a string, né? Por exemplo, você não consegue mudar ali um caractere de uma string, porque ela é imutável.
Então a tupla é igualzinho, né? E isso é o que separa, né? O que diferencia uma tupla de uma lista, tá? Se eu tiver aqui minha lista, né? Então isso aqui, eu poderia fazer isso aqui tranquilamente, né? Y de 0 é 1, eu quero que Y de 0 seja 100 agora, tranquilo, né? Quando eu tento fazer com a tupla, não dá. É isso que diferencia a tupla da lista, essa característica que é de ser imutável, né? Você não poder alterar uma vez que você cria a tupla, você não pode mais alterar ela, tá? Agora, nada impede que você, por exemplo, faça uma cópia dela, né? Faça uma cópia alterada, né? Então, por exemplo, tá aqui minha tupla, e como eu disse, eu queria que fosse 100, né? Ao invés de 1 ali. Então eu posso pegar por exemplo, dizer que a minha tupla agora ela vai receber o que ela tinha antes, tá? Fatiado do primeiro elemento até o final. Então, esquece esse 1 aqui que eu tinha, né? E eu vou concatenar aqui antes. Então, perceba que o mais, ele concatena tuplas também, tá? Eu vou concatenar aqui antes e a minha tupla é de um elemento só, que é o 100, tá? Então, quando eu faço isso aqui, pronto, eu alterei, só que não, né? Eu criei uma nova tupla, que foi baseada aqui na primeira, né? Numa fatia da primeira, concatenada com uma outra tupla aqui, né? Uma tupla, um literalzinho aqui, né? Um valor literal que eu concatenei, tá? Então, claro, você, né, dá a impressão que fez uma modificação, mas não foi. Você criou um objeto novo, tá? Se a gente fosse comparar, né? Então, por exemplo, vamos retornar aqui. Né? X é 1, 2, 3. E eu vou dizer que o Y vai receber esse valor aqui, né? Então, X e Y. Aí a gente pode comparar, né? X é Y, ou seja, eles são o mesmo objeto? Não. Então a gente fez uma cópia aí, a gente fez um novo objeto, né? Criou um novo objeto guardado lá na memória, enfim. Então isso aqui é assim que a gente usa as tuplas, tá? Você pode comparar duas tuplas também. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho aqui, sei lá, tem essa tupla aqui e essa outra aqui, né? Então, sei lá. Então eu posso comparar assim, né? X é menor que Y, X é maior que Y, como é que se compara duas tuplas, né? O que é que isso significa? Quando eu coloco isso aqui, X menor que Y, o que ele está fazendo, né? Se a gente faz isso com a string, a gente já viu, né? Ele vai comparar caractere por caractere, né? Na mesma posição. Então, primeira posição, compara os dois ali. Segunda posição, compara os dois. Vê quem é que está na frente, né? Se for igual, ele vai passando para o próximo até chegar em algum que seja diferente, né? E aí ele vai poder determinar se a ordem está na ordem alfabética ou não, né? Se é maior ou menor de acordo com a ordem alfabética. Para tupla, é uma coisa semelhante, tá? Ele compara aqui cada um. Então, como a gente tem tupla numérica aqui, né? Então ele está comparando primeiro com o primeiro. Tá? Ele vê, é igual? É, então vamos comparar o próximo. É igual? É também, então vamos comparar o próximo. Aí ele vê aqui, 3 é menor que 2, então 3, que faz parte do X, é menor que 2, que faz parte do Y, né? E aí justamente é a comparação que a gente está fazendo, não. E aí o que vier depois aqui, não importa, tá? Pode vir o número que for. Quando ele encontra o primeiro diferente, ele já disse se é menor ou não. Então ele está fazendo a ordenação aqui numérica, né, por cada elemento, né? Se o meu y fosse tipo assim, um número gigantesco aqui, isso aqui continuaria igual. Por quê? Porque ele para aqui. A comparação que ele está fazendo para aqui, quando fica diferente. O que vem depois não importa, tá? Então você pode fazer essa comparação com tupla também, observando, né, essa lógica que ele usa, tá? Ele compara cada elemento para ver, né, quando ele encontra o diferente, aí ele bota aqui em prática, né, usa aqui o operador relacional que você usou, né? Então pode ser maior que, menor que, igual, enfim. Se a gente colocar igual aqui, ele vai dar falso também, claro, porque, né, ele já encontrou um diferente aqui, então já deu falso, tá? E aí isso é o básico de tuplas, tá? Então vamos seguir aqui a atribuição de tuplas, né? Então as tuplas, elas têm um uso bem interessante quando a gente está falando de atribuir elementos, tá? Elas permitem que a gente, por exemplo, atribua duas coisas de uma vez, usando tuplas, tá? Então, como é que funciona isso, né? Um exemplo bem clássico né, que você tem no Python de usar tupla para fazer isso é quando você quer trocar duas variáveis de lugar, né? Você quer trocar o valor de uma aí para outra e o valor da outra vir para essa primeira, né? Então, o que se faz geralmente, né? Por exemplo, sei lá, meu x é 1 e meu y é 4. E eu quero que o x agora seja 4 e o y seja 1. Então, um assume o valor do outro. Como é que a gente faz isso, né?
Geralmente você usa uma variável auxiliar para guardar o primeiro valor, né? Aí pega o segundo valor, ou aí pega esse valor que você já armazenou agora, altera, né? Então, guardei aqui o que era x antes. Então agora o x vai receber quem é y, e por último o y vai receber o que eu tinha antes, né? Então quando eu faço isso, eu troquei os dois de lugar, né? Então isso é uma coisa que comumente você vai fazer, né? Quando você está programando, vez ou outra vai aparecer essa necessidade, né? De trocar dois valores de lugar, enfim. E aí o Python, como ele tem as tuplas, né? Você pode fazer isso de uma forma bem mais, vamos dizer assim, bem mais bonita, né? Bem mais, tipo, bem mais elegante e compacta, né? Então você pode simplesmente colocar uma tupla aqui dos seus valores, tá? Então a gente tem aqui agora x igual a 4, y igual a 1. Quando eu uso essa propriedade das tuplas, né, de atribuição com tuplas, eu posso simplesmente fazer isso aqui. Então aqui eu tenho uma tupla, que é a tupla x e y, e aqui eu tenho outra tupla, que é a tupla yx. Então quando eu faço isso, o que ele vai fazer? Ele vai atribuir posição por posição. Então essa primeira posição vai receber essa primeira, e essa segunda vai receber essa segunda, tá? Sendo que esse é o valor anterior, né? Então aqui a gente tem ainda o y igual a 1, e aqui a gente tem o x igual a 4, né? Então quando eu faço isso, ele já vai pegar o x, vai receber o que o y é atualmente, e o y vai receber o que o x é atualmente, né? Então ele vai trocar os dois lugares. Então antes a gente tinha x4, y1, agora a gente tem x1, y4, tá? Então isso aqui é uma coisa que a tupla, ela permite você fazer no Python, certo? Essa atribuição, vamos dizer assim, múltipla, né? Então duas coisas sendo atribuídas ao mesmo tempo, tá? E aí botei o parênteses aqui só pra gente ver que dá no mesmo, tá? Com ou sem parênteses, certo? Então, fica bem interessante, né? Você usar isso, você pode usar isso de outras formas também, tá? É interessante notar que o número de elementos tem que ser igual, tá? Então, por exemplo, se eu quiser isso aqui, por exemplo, eu posso colocar aqui tupla de qualquer coisa, tá? Sei lá, de string. Então, eu quero que o y receba x receba A e o y receba B. Tranquilo. Agora, o que eu não posso fazer é colocar mais de um lado e menos do outro, né? Então, aqui ele tem muitos valores aqui para, né, como se fosse para desembrulhar aqui, né, dessa tupla do lado direito, né? Então ele esperava 2, que é um para o x, outro para o y, e ele obteve aqui 3. Então o programa reclama, né? Ele dá um erro, porque você, quando vai fazer essa atribuição de tupla, você tem que combinar o número de elementos, tá? O número de elementos tem que ser igual. Então, se de um lado tem 2, do outro lado tem que ter 2 também, né? A gente pode até testar o que aconteceria se eu fizesse o contrário aqui, né? Se a gente colocar uma variável z aqui, aí ele fala o contrário, né? Então aqui ele diz que tem muitos valores para desembrulhar, e aqui ele fala que não tem valores o suficiente para desembrulhar. Então esperava 3, conseguiu 2, né? Então ele esperava 3 aqui, né? Mais um para o z, só veio 2. Então de todo jeito dá erro, né? Não tem escapatória. Você tem que combinar, tá? E aí isso permite aplicações interessantes, né? Então, por exemplo, vai que você tem ali um e-mail, né, que seu programa lá está tratando de e-mails e você precisa sempre checar o usuário e o domínio ali do e-mail, por exemplo, né? Então, sei lá, vamos dizer que a gente tem esse e-mail aqui, professor@bufal.br, né? E aí você quer, por exemplo, checar o usuário e o domínio, tá? Você pode fazer de uma forma, né? Você pode fazer de uma forma mais demorada, né? Buscando na string, vamos buscar do início até onde achar um arroba e esse é o usuário. Depois vamos, da posição que a gente achar arroba até o final vai ser o domínio, tá? Mas quando você usa, né, se aproveita, vamos dizer, dessa atribuição de tupla, você pode fazer uma coisa tipo assim, né? Usuário e domínio, tá? Recebe ali o seu e-mail e aí a gente usa aquela funçãozinha de string, né? De quebrar a string num delimitador, né? Que é a função split. Então, quando eu quebro um e-mail na arroba, né? Já que no e-mail você só vai ter arroba para separar o usuário do domínio, né? Você não pode ter um arroba nem no usuário da pessoa, né? No nome que está ali antes né? do domínio. E você não pode ter um arroba no domínio também, né? Não existe tipo um e-mail que é arroba, gmail, arroba.com. Não existe esse tipo de coisa, né? No e-mail você só vai ter um arroba. Então, quando eu divido essa string, que é o meu e-mail, exatamente no delimitador, que é a arroba, aí ele vai separar para mim em 2 elementos, né? Então,
antes até da gente rodar isso aqui, deixa eu copiar. Opa. Vamos rodar só esse aqui separado, né? Pra gente ver o negócio. Então, se eu rodar só esse aqui separado, perceba, né? Ele quebrou ali em dois elementos, dois strings, tá? E ele retornou uma lista. Com isso a gente vê então que a atribuição de tupla, ela funciona não só de tupla para tupla, como a gente fez aqui, tá? Aqui a gente está fazendo de uma tupla para outra tupla, né? Mas isso funciona também com lista. Então poderia ser de tupla para lista, por exemplo. Então tenho aqui uma tupla de um lado, né? E do outro lado eu tenho uma lista. Então funciona tranquilo. Então aqui desse lado tem que ser uma tupla de todo jeito, né? Porque é a propriedade dessa atribuição, né, de vários elementos de uma vez só é da tupla. Mas do lado direito aqui você pode ter uma lista, pode ter outra tupla, enfim. E aí continuando, se a gente rodar, né, aqui o código que ficou para rodar, quando eu faço isso, o que eu vou obter? Opa! Eu vou obter o usuário, que estava antes aqui da arroba, né? E também eu vou obter, o domínio, que é o que vem depois, né? O site ali que está fornecendo aquele e-mail, né? Sei lá, o provedor ali do e-mail, né? Enfim, então isso aqui é uma aplicaçãozinha, né, simples assim de atribuição de tupla, tá? E aí voltando aqui, né? A gente tem também uma conexão entre as tuplas e as listas, tá? Através dessa funçãozinha aqui zip, tá? Então o que é que essa função faz, né? É uma função integrada, né? Então ela já vem no Python, tá? E ela vai basicamente receber duas sequências, tá? Então pode ser duas tuplas, pode ser duas listas, pode ser uma string e uma lista, uma string e uma tupla. Né? Você combina aí do jeito que você quiser, lista, string ou tupla, tá? Para essa funçãozinha aqui, zip, né? Que lembra até arquivo zipado, né? E aí o que essa função zip faz, né? Ela vai basicamente fazer separar em duplas, assim, em duplinha de valores, tá? Como assim, né? Ela vai combinar a primeira sequência que você botar com a segunda. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente tem aqui uma lista, tá? Opa, voltando aqui para o VS Code, né? Então vamos dizer que a gente tem o nosso valor x aqui, é essa lista, 1, 2, 3, e a nossa string, e nossa variável y vai assumir agora o valor de uma string ABC, tá? Então quando eu chamo a função zip, né, com esses dois valores x e y, essas duas variáveis x e y, o que a gente vai obter, né? A gente vai obter um objeto do tipo zip, né? Esse objeto ele pode ser usado, por exemplo, dentro de um for, para você percorrer, né? Então, se eu quiser, eu posso percorrer ele aqui, né? Então, zip, x e y, opa, faltou a variável, né? Então, para um elemento aqui, né? Que a gente não sabe ainda, né? O que é que tem aqui dentro desse zip, né? Ele criou um objeto zip aqui para mim que eu posso percorrer, mas eu não sei o que é que tem dentro dele. Então, quando eu percorro aqui, eu vou mandar imprimir esse elemento. E aí ele imprimiu para mim. Então, a gente tem aqui três tuplas, tá vendo? 1A, 2B e 3C. Se a gente olhar aqui, a gente vai ter, ó, primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro, tá? Então essa é a função desse métodozinho, dessa função integrada, né, zip. Ele pega sequências, né, duas sequências ali, pode ser string lista ou tupla, e ele vai combinar os elementos que estão na mesma ordem, né, ou na mesma posição. Ele vai combinar esses elementos em tuplas, né? Então ele separa ali da sequência original e ele cria agora tupla, né, de dois valores, né, sempre combinando primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro, tá? Para isso serve essa função zip, né? Se a gente quiser, a gente pode converter também, né, esse elemento zip, esse objeto zip numa lista, tá? Quando a gente converte ele usando a funçãozinha list, né, a gente obtém exatamente o que foi impresso aqui, né? Então, três tuplas. E aí, o que acontece se as tuplas, ou as sequências que a gente escolheu, tiverem tamanhos diferentes, né? Então, por exemplo, vamos dizer que agora eu tenho essa daqui com 10 elementos, o meu y, né? Enquanto que o meu x só tem 3, continuou com 3. Então, quando eu mandar ele zipar, né? Ou fazer essa função zip aqui, o que acontece? Deu no mesmo. Por quê?
Porque ele vai sempre se limitar pela menor sequência, tá? Então, como a menor sequência aqui é o meu x, que só tem 1, 2 e 3, então ele pega o primeiro com o primeiro, segundo com o segundo, terceiro com o segundo, terceiro com o terceiro e acabou, né? Aqui tem mais, mas aqui não tem, então corta aí. Se eu aumentar o meu x aqui, né? Então eu aumentei aqui, e mandar listar, ele vai agora para o próximo, né? Então ele sempre se limita pela menor sequência que você chamar nessa funçãozinha zip, tá? E aí, quando você tem uma lista de tuplas, você pode usar, né, como a gente tem aqui nesse caso, né? Então vamos dizer que essa aqui é a minha lista de tuplas, né? Z. Quando você tem uma lista de tuplas, você pode percorrer ela usando a atribuição de tuplas, que a gente viu agora no tópico anterior, tá? Então como assim? Eu tenho aqui, né, sempre um par de número, letra, número, letra. Então, ao invés de eu percorrer, por exemplo, um elemento, né, na minha lista de tuplas, certo? Eu posso percorrer diretamente, usar uma tupla aqui fora, para percorrer diretamente, né, o meu número e a minha letra. Tá? Então, essa tuplazinha, número, letra, ela vai bater com essa daqui, né? Depois ela vai bater com essa daqui, depois essa daqui e assim sucessivamente, né? Dentro do for ela vai ser atribuída para todos esses valores, tá? Então eu posso imprimir aqui assim, né? Número, número, letra, letra. E aí, percebam, né, que a tupla, com a atribuição de tupla, ele já pegou direto aqui, tá? Se eu percorresse usando, por exemplo, só um elemento, né? Então elemento em Z, eu não teria essa liberdade toda, né? Eu poderia imprimir aqui só o meu elemento, né? Então ele imprimiria a tupla como um todo. Mas como eu usei a atribuição de tupla aqui, né, então já que eu sei que eu tenho tupla de 2 elementos, eu posso muito bem pegar direto aqui e já atribuir uma tupla a eles, né? Então a tupla número-letra vai receber exatamente aqui o par, né, para cada elemento aqui na minha lista de tuplas, tá? E aí o que você pode fazer nesse caso é esse método, né? Basicamente você usa ele para percorrer duas sequências, né, de uma vez só. Né? Esse método ele pode receber mais do que duas sequências. Tá? Me confundi ali, eu falei que eram duas, mas na verdade são mais de duas. Tá? Então eu poderia colocar mais outra sequência aqui, por exemplo, 5, 6 e 7. Né? Então perceba que ele recebe tranquilamente. Ele cria uma tupla de 3 elementos. Tá? Então esse método zip ele não é limitado a duas sequências. Tá? Fica aqui a errata, né? Você pode colocar quantas sequências quiser. Então basicamente o que a gente está fazendo aqui, né, é percorrer essas três assim ao mesmo tempo, né? Sendo que vamos dizer assim, combinado, né? Você não, por exemplo, esse elemento 1, você nunca vai percorrer o elemento 1 enquanto está no elemento B aqui da outra sequência, né? Você vai percorrer sempre combinadinho. O primeiro de todas, o segundo de todas, o terceiro de todas, né? E você pode usar isso para, enfim, diversas aplicações. Às vezes você quer saber se duas listas ou mais têm o mesmo elemento na mesma posição. Então, quero saber se essas três listas numéricas aqui, em algum momento ocorre delas terem o mesmo número numa mesma posição, né? Então você pode percorrer o seu zip aqui e quando você achar, por exemplo, né? Então, sei lá, você pode fazer assim, né? Vamos fazer um exemplo aqui de mentirinha. Então, para três elementos aqui, né? No meu zip de três listas aqui que eu tenho numéricas, né? Então x, y e z, vamos dizer. São três listas de número do mesmo tamanho, tá? Então quando eu faço o zip eu vou ter exatamente combinando, né, as posições. Então eu poderia muito bem aqui checar, né? Por exemplo, sei lá, se A, né? A igual a B e B igual a C, né? Por exemplo, então se numa mesma posição, ou seja, sei lá, 10ª posição, sei lá, os três elementos são iguais, eu faço alguma coisa, né? Enfim, é uma aplicação que você tem com esse método zip. Desculpa, essa função integrada zip, tá? Que combina, né, vários elementos para criar uma lista de tuplas, né? No caso, ele cria de fato o que chama de iterador, né? Que é um objeto que você pode percorrer com o for, por exemplo.
Mas quando a gente usa aqui o método list, né, a gente acaba convertendo ele numa lista e você vê exatamente o conteúdo que ele guarda, né? E aí com isso a gente tem aqui essa forma de você mexer, né, com listas, na verdade sequências em geral, né, e tupla, né? Então pegar várias sequências e transformar numa lista de tuplos, por exemplo, enfim. E aí para finalizar esse assunto de tuplas e de introdução, né, ao Python, a gente vai só ver esse último tópico aqui, que é a relação entre dicionários e tuplas, né? Então, o que é que a gente pode fazer, né? Como é que a gente pode fazer uma interação aqui, né? Ou seja, o que é que conecta dicionários com o tuplas, né? Já que a gente acabou de falar dos dicionários, né? Então, como é que a gente usa os dois em conjunto, tá? Então, uma primeira forma que a gente tem aqui é, por exemplo, de pegar ali um dicionário e transformar ele numa lista de tuplas, tá? Então, vamos dizer aqui que eu tenho meu dicionário. Então esse aqui é o meu dicionário, tá? E se eu quiser transformar esse dicionário agora numa lista de tuplas, para, sei lá, para eu percorrer de alguma forma, o que eu posso fazer é chamar essa funçãozinha aqui itens, né? Ou items. O que ela faz, né? Ela retorna para mim aqui um objeto desse tipo aqui, dict items, que seriam itens de dicionário, né? Mas se a gente olhar aqui dentro dela, né, o que a gente tem é basicamente uma lista de tuplas, né? Então a lista aqui, né, separada por colchete, e aqui é nossas tuplas, tá? E as tuplas, elas têm exatamente os pares chave e valor, né? Então chave aqui, valor, chave e valor. E aí com isso, quando você tem esse elemento, né, você pode agora percorrer o seu dicionário, a chave e o valor ao mesmo tempo, né? Então, se a gente lembrar brevemente como é que a gente percorre o dicionário aqui, né? A gente sempre percorre pela chave, tá? Olhando aqui em cima, né? Então, eu sempre percorro pela chave. Agora, se eu uso esse métodozinho aqui, itens, né? Eu posso percorrer, por exemplo, já direto pegar a tupla chave e valor, tá? Então, ao invés de ter que fazer aqui dentro, né? Pegar pela chave, depois chamar o dicionário naquela chave, eu já posso usar direto aqui uma tupla, né? Quando eu chamo o meu métodozinho aqui, itens, tá? Então quando eu faço isso aqui, né, eu posso imprimir direto aqui, né? Chave aqui. Então funciona tranquilamente, né? A gente não precisa percorrer um dicionário só pela chave, para dentro do bloco do laço a gente chamar o dicionário, né, o valor naquela chave. Tá? Quando a gente usa essa métodozinho aqui, itens, ele já traz para a gente uma lista de tuplas, né, que a gente pode, usando a atribuição de tuplas, como a gente fez aqui, né, já pegar os valores direto da chave e do valor, de uma vez só, né, do par. Tá? Então isso é uma interação que a gente tem ali entre dicionários e tuplas. Tá? Uma outra que você tem é quando você usa uma lista de tuplas para inicializar um dicionário. Como assim, né? Então, se a gente quiser inicializar um dicionário novo, como a gente viu, a gente usa essa funçãozinha aqui, dict, né? E aí a gente vai aqui adicionando, né, novos valores. Então, D de A recebe 1, D de B recebe 2 e o D de C recebe 3. Né? Então tá aqui. Mas se eu quiser, eu posso fazer uma inicialização mais direta, né, mais rápida, usando uma lista de tuplas. Então, como assim, né? Eu posso ter esse mesmo resultado se eu fizer isso aqui. Tenho aqui minha primeira tupla, segunda tupla, terceira tupla. Então quando eu faço isso aqui, eu já vou direto, né, de cara, e crio o meu dicionário com aqueles valores. Não preciso atribuir aqui um por um. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser, eu posso usar o método, a funçãozinha integrada zip, para, né, por exemplo, criar de cara um dicionário com esses mesmos valores aqui, né? Então eu estou vendo aqui que é o A, B e C, 1, 2, 3. Então o que basicamente vai criar essa lista de tuplas para mim, né? Esse método zip aqui, onde eu vou chamar aqui minha string ABC, e aqui eu chamo uma lista 1, 2, 3, né? Opa. Então, quando eu faço isso daqui dentro do meu método zip, o que eu estou fazendo, né?
estou combinando o A com 1, o B com 2 e o C com 3 numa lista de tuplas, né? Basicamente. E aí quando eu boto isso aqui dentro do meu método de criação de um novo dicionário, ele novamente cria para mim ali, né? Se eu quiser eu posso fazer de outra forma, tá? Então, é só para a gente mudar os valores aqui, fica mais... Então tá aqui. Então, combina cada um, né? Cada posição, né? Então, primeira posição, segunda posição e terceira com a da lista aqui, tá? Então, usando esse método zip, a gente consegue criar um dicionário, né, de uma forma bem mais concisa, né? Ou seja, você em menos linhas, né, você escreve menos ali, menos código, menos comandos, e você chega num resultado semelhante se você tivesse escrito aqui, né, adicionado elemento por elemento, né? Então, essa questão, né, essa característica das tuplas, né, de você poder inicializar um dicionário, de você poder usar a função zip para criar direto uma lista de tuplas, né, facilita a inicialização do dicionário, né, para alguns casos, né? Claro que nem sempre você vai ter essa facilidade, né? Mas nesse caso em particular acontece, né? A gente consegue simplificar aqui a nossa atribuição, tá? Nossa inicialização do dicionário. E aí, último detalhezinho, né, de tupla com o dicionário é que as tuplas, por serem imutáveis, elas podem funcionar como chave de dicionário, tá? Então eu posso ter um dicionário aqui, né? Tá aqui meu dicionário. E a chave pode ser uma tupla, tá? Então, sei lá, o dicionário para a chave 1, 2 vai ser a string aqui, tupla. Né? Opa, desculpa. Então, a gente vê aqui que uma tupla ela pode ser tranquilamente uma chave de dicionário, tá? E pode ser também um valor, óbvio, né? Eu poderia até trocar isso aqui só para, né, fazer esse exemplo. Então tá aqui, né? Para a chave que é a tupla 1, 2, a gente tem uma string. E para a chave que é a string tupla, a gente tem a tupla 1, 2. Né? Então isso aqui é um dicionário perfeitamente, vamos dizer assim, legal, né? Ou seja, permitido. Por quê? Porque as chaves são únicas, né? E os valores, enfim, tanto faz. Aí você coloca o valor que você quiser. Né? Então aqui a gente tem um exemplo, né, de como as tuplas elas podem funcionar tanto como uma chave, quanto como um valor em um dicionário. E por que isso? Né? Porque as tuplas podem funcionar como chave, né? Porque elas são imutáveis, como eu falei. Então todo tipo que é imutável funciona como uma chave, tá? De dicionário. Então tupla, string, números, né? Número decimal, número inteiro, todos esses valores são imutáveis. Uma vez que você cria ele, você não consegue alterar, certo? Eles ficam lá para sempre. Né? O que você pode fazer é criar um novo, né? Criar uma cópia a partir daquele valor e alterando alguma coisa, como a gente fez com a tupla, né? Alterou o número da tupla ali um pouquinho mais para trás na aula. E aí a tupla, por ser imutável, ela serve como uma chave de dicionário. Uma aplicação disso seria, por exemplo, guardar, sei lá, um nome e o sobrenome de uma pessoa aqui, né? Então, sei lá, João Silva, e aqui um número de telefone, né? Então, saiu um colchete aqui errado, enfim. Então, essa seria uma possível aplicação, né? Para você usar tuplas como chave, né? Porque agora você tem um nome, você tem ali uma estruturazinha, né? Que guarda duas informações aqui, né? Por exemplo, de um cadastro. E esse aqui está associado justamente ao telefone, né? Então você pode fazer uma lista telefônica, né? Uma lista de cadastro, enfim. Então essa é uma aplicação de uma tupla como uma chave de um dicionário, tá? E aí essa é a última, vamos dizer assim, a última ligação que a gente faz aqui entre uma tupla e um dicionário, tá? Que é você colocar a tupla como uma chave do dicionário, né? Então teve ali a transformação do dicionário numa lista de tuplas, né? Com o método itens, que a gente viu. Depois teve aqui a inicialização do dicionário a partir de uma lista de tuplas, né? Então ao invés de você ficar criando, né? Adicionando cada elemento linha por linha, você pode usar uma lista de tuplas, né? Para criar seu dicionário de uma vez, assim, de cara. E por último a gente viu aqui a tupla como uma chave de dicionário, né? Juntamente ali com strings, com números, com outros tipos imutáveis, você pode usar como chave
do seu dicionário, tá? Ou seja, como uma parte ali, né, distinta, né? Chaves que são elementos distintos, tá? E aí com isso a gente basicamente finaliza esse capítulo 12, tá? Da mesma forma, tem mais tópicos ali no livro, se você quiser se aprofundar mais, você pode ler, certo? Eu acabei omitindo aqui na aula, enfim, para simplificar e para a gente poder também, né, enfim, não passar mais tempo até do que a gente já passou, né? Porque a gente já foram muitas aulas aprendendo aqui o básico de Python, né? E agora a ideia é a gente também reservar um pedaço do curso para aprender programação orientada a objeto, né? E aí com isso a gente finaliza aqui o capítulo 12, tá? Sobre tuplas. Então a gente viu hoje, falou sobre dicionários e tuplas, né? E próxima aula a gente já começa a falar dos princípios de orientação a objeto, programação orientada a objeto, com exemplo do Python, né? Então agora que a gente já sabe fazer várias coisas aqui no Python, a gente pode combinar, né, com o conhecimento de objetos e classes para novas aplicações, tá? Então a aula acaba por aqui e até a próxima aula.